Jacó é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 25. Sua história começa ainda no ventre de sua mãe, Rebeca. Quando ela estava grávida dele e de seu irmão, Esaú, Rebeca sentiu os dois lutando dentro dela. Inquieta, ela buscou respostas de Deus. Ele revelou que a animosidade entre os irmãos prenunciava o futuro de duas nações distintas, Israel, oriunda de Jacó, e Edom de Esaú. Essa rivalidade também se reflete na profecia de que Esaú, o irmão mais velho, serviria a Jacó, o mais novo. Este relato se encontra em Gênesis 25, 23. A narrativa continua com a descrição da família de Isaque. Isaque, filho de Abraão, casou-se aos 40 anos com Rebeca, filha de Betuel, um arameu de Padã-Arã e irmã de Labão. Isaque orou ao Senhor pela esterilidade de sua esposa, e suas preces foram atendidas. Rebeca gravou, e durante a gestação as irmãs se debateram em seu ventre. Em busca de respostas, ela consultou o Senhor, que lhe revelou a futura divisão entre seus filhos e suas nações. Ao nascer, Esaú, o primeiro, era ruivo e peludo, enquanto Jacó nasceu segurando os pés de Esaú. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Esaú cresceu e se tornou um caçador habilidoso, enquanto Jacó preferia uma vida tranquila nas tendas. Isaque tinha preferência por Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó é frequentemente associado à astúcia e à decepção. Um dos episódios mais conhecidos é quando ele enganou Esaú para obter os direitos de primogenitura, oferecendo-lhe um prato de lentilhas quando Esaú estava faminto. Essa transação é detalhada em Gênesis 25, 29, 34, destacando o caráter calculista de Jacó desde sua juventude. Após vender seu direito de primogenitura a Jacó, Esaú desprezou sua herança ao aceitar pão e um guisado de lentilhas de seu irmão. Essa ação simbolizou a perda de um privilégio significativo na cultura da época. A história se aprofunda quando Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, engana Isaque, seu pai, para receber a bênção destinada a Esaú. Em Gênesis 27, Isaque, já idoso e com a visão fraca, pede a Esaú que caçasse e preparasse uma refeição saborosa para que pudesse abençoá-lo antes de morrer. Rebeca, ouvindo a conversa, instrui Jacó a enganar Isaque para obter a bênção. Jacó expressa preocupação, pois Esaú é peludo e ele não. Rebeca, determinada, sugere cobrir Jacó com peles de cabra para simular a textura de Esaú. Ela também o veste com as roupas de Esaú e prepara a comida preferida de Isaque. Jacó, então, leva a refeição a seu pai. Enganado pela voz de Jacó, mas convencido pelo tato, Isaque abençoa Jacó, acreditando ser Esaú. Quando questionado sobre como conseguiu caçar tão rapidamente, Jacó atribui seu sucesso a Deus. Apesar de suspeitar pela voz, Isaque é enganado pelo tato e pelas mãos peludas, que ele associa a Esaú, e assim abençoa Jacó. Essa passagem bíblica ilustra não apenas a astúcia de Jacó, mas também as complexidades nas relações familiares e os valores culturais da época. A narrativa destaca como as ações e decisões podem ter consequências duradouras e moldar futuras gerações. Depois de se passar por Esaú e receber a bênção de Isaque, Jacó oferece a seu pai uma refeição de caça. Isaque, então, abençoa Jacó, louvando o cheiro de suas roupas e desejando-lhe prosperidade e domínio. A bênção incluiu dádivas como o orvalho do céu, a riqueza da terra e a supremacia sobre outras nações e seus próprios irmãos. Essa bênção, no entanto, provoca a ira de Esaú, que passa a desejar a morte de Jacó. Temendo por sua vida, Jacó foge para a terra natal de sua mãe. Nessa jornada, ele vivencia uma visão celestial de anjos e uma escada para o céu. Ao chegar a Harã, Jacó encontra seu tio Labã. Em Gênesis 29, a narrativa descreve a chegada de Jacó a um poço, onde pastores aguardavam para dar água às ovelhas. Nesse momento, ele conhece Raquel, filha de Labã e sua prima, e imediatamente se oferece para ajudá-la, removendo a pedra da boca do poço para dar água às ovelhas. Jacó se emociona ao conhecer Raquel, revelando sua identidade e a relação familiar entre eles. Raquel corre para contar a Labã sobre a chegada de Jacó, que, ao ouvir a notícia, corre ao encontro do sobrinho, abraçando-o calorosamente e o levando para sua casa. Lá, Jacó compartilha sua história com Labã. Jacó, ao chegar à casa de Labã, seu tio, é acolhido como família.
Após um mês, Labã propõe que Jacó estipule seu salário, já que não deveria trabalhar de graça só por ser parente. Labã tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, com olhos delicados, e Raquel, a mais nova, de beleza notável. Jacó se apaixonou por Raquel e ofereceu trabalhar 7 anos por ela. Labã concordou, preferindo casar Raquel com Jacó a entregá-la a outro homem. Para Jacó, os 7 anos de serviço pareceram poucos dias. Tal era seu amor por Raquel. Ao término do período, Jacó pediu a Labã que lhe entregasse Raquel como esposa. Labã organizou uma grande festa de casamento, mas, à noite, enganou Jacó ao levar Lia ao seu quarto, não Raquel. Ao descobrir a trapaça na manhã seguinte, Jacó confrontou Labã. Este, por sua vez, justificou-se dizendo que não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Labã propôs que, após a semana de núpcias com Lia, Jacó também poderia casar-se com Raquel, desde que trabalhasse mais 7 anos. Jacó aceitou, casando-se com Raquel após a semana de celebrações com Lia. Jacó amava Raquel mais que Lia, apesar de ter sido enganado por Labã. Ele continuou a trabalhar por Labã, acumulando riquezas e prosperidade graças à proteção divina e à sua própria astúcia. Finalmente, Deus instruiu Jacó a retornar à terra de seu pai. Isso significava enfrentar Esaú, seu irmão, após anos de separação. Havia incerteza se a ira de Esaú havia se dissipado. Jacó enfrenta um momento crítico em sua vida. Ele temia um encontro iminente com seu irmão Esaú, que havia jurado matá-lo. Ansioso e temendo por sua vida, Jacó cria um plano para aplacar a ira de Esaú, enviando presentes através do rio Jaboque, enquanto ele próprio seguia com suas mulheres e filhos. Exausto e temendo a morte, Jacó compreende sua falta de controle sobre o próprio destino. Na beira do rio Jaboque, ele adormece, preso entre o passado com seu sogro e o futuro incerto com Esaú. Nesse estado de exaustão, ele vivencia a luta mais significativa de sua vida. Durante a noite, ele é visitado por uma figura angelical, como narrado em Gênesis 33, 22. Jacó envia sua família e bens para o outro lado do rio, ficando sozinho para enfrentar um homem misterioso. Eles lutam até o amanhecer. Essa luta física simboliza as contínuas lutas de Jacó desde o nascimento, em conflito com Esaú e mais tarde com Labã. O ponto alto da luta ocorre quando o homem toca o quadril de Jacó, deslocando-o. Mesmo ferido, Jacó se recusa a soltar o homem até receber uma bênção. O homem então muda o nome de Jacó para Israel, pois ele lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó chama o local de Peniel, pois viu Deus face a face e sobreviveu. Ao amanhecer, enquanto ele passa por Peniel, Jacó manca devido ao quadril ferido. Por isso, até hoje, os israelitas evitam comer o tendão ligado ao soquete do quadril. Embora a narrativa mencione uma luta física, o ponto principal não é o combate em si, mas o significado espiritual e pessoal para Jacó. Aos 79 anos, a luta de Jacó com o anjo representa mais do que uma disputa física. É um momento de transformação e confronto com sua própria identidade e destino. A luta de Jacó no rio Jaboque simboliza um confronto espiritual mais do que físico. A facilidade com que o homem ou anjo fere Jacó indica que o verdadeiro desafio está no plano espiritual. A incapacidade do lutador de derrotar Jacó espiritualmente reflete a resistência de Jacó em ceder. Só quando o homem ameaça ir embora sem oferecer a bênção divina, Jacó demonstra disposição para negociar questões críticas. O ponto de virada ocorre quando Jacó exige garantias de bênção antes de soltar o homem. Isso revela a disposição de Jacó em se submeter às exigências de Deus. Sua perseverança, antes usada em conflitos humanos, agora é empregada na sua luta espiritual, marcando um momento decisivo de transformação. A mudança de nome de Jacó para Israel é profundamente simbólica. No contexto bíblico, alterar o nome de alguém significa exercer autoridade sobre essa pessoa. Jacó aceita a mudança de nome, simbolizando a aceitação de uma mudança de caráter. Tradicionalmente, sua perseverança trouxe sucesso em interações humanas. Agora, ela é essencial na sua relação com Deus. A concessão de Jacó, e não a rendição de Deus, leva à vitória espiritual. A tentativa de Jacó de saber o nome do lutador pode ser vista como um esforço final para manter o controle, mas o lutador se recusa a revelar sua identidade.
O narrador inicialmente descreve o homem como um ser humano, mas ao final do episódio, ele é identificado como Elohim, uma referência a Deus. Jacó percebe que não estava lutando com um homem, mas com Deus, e insiste na bênção. O local da luta é chamado Peniel, que significa face de Deus em hebraico. Dessa experiência, aprendemos que a verdadeira força e perdão vem de Deus. Jacob, que sempre dependeu de sua astúcia, agora enfrenta a incerteza do perdão de Esaú. Ele percebe que não pode confiar em sua própria força, mas deve buscar a misericórdia de Deus. Essa luta também marca um ponto de virada moral para Jacó. Ele é renomeado Israel, o príncipe de Deus, simbolizando uma transformação de caráter. No contexto bíblico, a mudança de nome indica uma nova persona. Assim como Jacob, todo crente em Cristo é considerado uma nova criatura, conforme mencionado em 1 Coríntios 5:17. A história de Jacó é repleta de altos e baixos. Ele vem de uma família interessante, herdando traços de seus ancestrais. Apesar de seu nome original significar suplantador, Jacó é transformado pelo seu amor por Raquel, pela lealdade à família dela e, crucialmente, por sua luta com Deus. A Bíblia relata a alternância do nome de Jacó entre o velho e o novo ao longo de sua vida, destacando a luta contínua entre a velha natureza e a nova identidade em Deus. Em Gênesis 35:10, Deus lembra Jacó de seu novo nome, enfatizando a importância de nos apegarmos à nossa nova identidade em Cristo. Mesmo que cometamos erros e nos desviemos, sempre temos a oportunidade de retornar àquilo que Deus nos transformou. A experiência de Jacó no rio Jaboque é uma poderosa metáfora sobre nossa relação com Deus. Ao amanhecer, Jacó, agora manco, não só carrega uma nova limitação física, mas também uma nova identidade e uma intimidade renovada com Deus. Essa transformação ilustra como Deus deseja nos abençoar, mesmo que isso envolva lutas. Deus não faz com que lutemos com Ele porque hesita em nos abençoar. Pelo contrário, Ele sabe que ao lutarmos, recebemos mais bênçãos do que se não lutássemos. Foi Deus quem iniciou o confronto com Jacó, tirando-o de sua ansiedade em relação a Esaú e concentrando sua atenção no divino. No início, Jacó talvez não quisesse ou achasse que precisava dessa luta forçada. Ele poderia ter orado para que Deus o livrasse dessa situação. Contudo, ele descobriu que a luta era um meio para receber as bênçãos de Deus. O mesmo se aplica a nós. Continue a lutar. Não deixe Deus ir embora até que Ele o abençoe. Em meio à angústia, ao medo e à incerteza, Deus encontrará você. No entanto, Ele pode não aparecer da maneira que você espera ou deseja. Seu maior aliado pode, inicialmente, parecer um adversário. Se isso acontecer, lembre-se de Jacó. As bênçãos podem não vir na forma de palavras de conforto ou de um momento de paz. Elas podem vir na forma da própria presença de Deus. Quando Deus nos convida a lutar com Ele em oração, é um convite para receber suas bênçãos. Permaneça firme, não desista e não o solte até que Ele o abençoe. Deus valoriza a fé persistente e transformará você como resultado. Hoje, assim como Jacó, podemos entrar em um relacionamento com Cristo, confessando nossos pecados e declarando Deus como nosso Salvador e Redentor. Podemos receber uma nova vida como filhos de Deus, admitindo nossa fragilidade e entrando em um relacionamento eterno cheio de suas bênçãos. Jacó passou a noite em angústia, aguardando a chegada de Esaú. Ele estava apavorado e desesperado, mas emergiu dessa noite com a bênção de Deus e uma fé renovada. As lutas baseadas na fé, embora desafiadoras, muitas vezes levam à paz. Deus pode nos confortar de maneiras inesperadas e às vezes indesejadas. Deus, em alguns casos, permite que enfrentemos dificuldades para fortalecer nossa fé. Isso foi evidente quando ele infligiu uma lesão incapacitante em Jacó, tornando-o ainda mais vulnerável perante Esaú. Essa vulnerabilidade forçou Jacó a confiar mais em Deus do que em si mesmo. A identidade de Jacó foi transformada após sua luta com Deus. Ele deixou de ser alguém que obtinha bênçãos através da decepção para ser alguém que as recebeu por meio da fé. Essa luta foi um presente de restauração de Deus, semelhante ao presente que Jesus deu a Pedro, permitindo-lhe afirmar seu amor por Jesus tantas vezes quanto o negou, conforme narrado em João 21:15-17. Deus valoriza a fé persistente, como demonstrado no caso de Jacó, e sempre responde a ela.
Em Hebreus 11:6, vemos que Deus se agrada dessa fé tenaz. Quando Deus nos chama para lutar com Ele, há sempre algo maior em jogo. E Ele usa esses momentos para nos transformar para melhor. Em tempos modernos, tendemos a celebrar a riqueza, o poder e a vitória, enquanto muitas vezes desprezamos a fraqueza, o fracasso e a dúvida. Reconhecemos que vulnerabilidade, medo e desânimo são partes normais da vida, mas frequentemente os interpretamos como sinais de fracasso ou falta de fé. No entanto, o otimismo ingênuo e as aclamações do sucesso podem levar à insatisfação e ao desespero. A história de Jacó nos traz de volta à realidade da vida. Frederick Buechner, um renomado autor cristão, descreve o encontro divino de Jacó no rio Jaboque como a magnífica derrota da alma humana nas mãos de Deus. Essa perspectiva nos lembra que, através das nossas lutas e desafios, Deus está trabalhando para nossa transformação e crescimento espiritual. Após o encontro com Esaú, Jacó insiste para que seu irmão aceite seus presentes, vendo na aceitação de Esaú um sinal de reconciliação e graça divina. Jacó expressa gratidão a Deus por sua prosperidade e pede que Esaú vá adiante, preocupado com o ritmo lento necessário para o cuidado de suas crianças e rebanhos. Esaú oferece ajuda, mas Jacó recusa gentilmente, destacando a importância da paciência e do cuidado nas jornadas da vida. Jacó segue para Sucote, onde constrói um lar e abrigos para seu gado, simbolizando uma fase de estabelecimento e segurança. Ao chegar em Siquém, compra um terreno e ergue um altar chamado El Elohe Israel, marcando sua contínua devoção a Deus. A história de Jacó é repleta de altos e baixos. Após a luta com Deus e o reencontro com Esaú, ele enfrenta mais desafios: a perda de sua amada esposa Raquel durante o parto e a traição de seus filhos, que vendem seu filho favorito, José, como escravo. Apesar das adversidades, a vida de Jacó é um testemunho da presença constante e das promessas fiéis de Deus. Ao refletir sobre a história de Jacó, somos convidados a considerar onde em nossas vidas precisamos pedir perdão, como estamos buscando um relacionamento com Deus e como podemos nos aproximar dele mantendo a humildade. A história de Jacó nos ensina que, apesar dos desafios, podemos crescer, encontrar paz e nos tornar as pessoas que Deus nos chamou para ser, aprendendo com as lições em sua palavra